Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano e inicio agora o programa Flash 11 horas e 6 minutos, dia 2/12 de 2021. Nós temos uma manhã agradável aqui em São Paulo. Neste momento, 24 graus. Eu desejo um excelente pregão a todos. Eu vou começar aqui, pessoal, dando uma olhada aqui. A gente tem a PEC dos precatórios. A sessão abriu pouco depois das 9 horas. É o grande driver do dia. Pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos sobem a 28 mil na semana, a previsão a 222 mil, a previsão era 240. O que tem mais de interessante? O PIB, né? Aqui no Brasil, para quem não acompanha a gente no Telegram, quem quiser, o link está na descrição dos vídeos aqui no YouTube e na bio lá no Instagram. O que tem de interessante? Estrangeiro leva a posição vendida taxa de juros, né? A sessão lá no Senado em andamento para votação da PEC dos precatórios. Eu nunca acreditei que definisse na terça nem ontem, mas sim hoje. Então, nosso PIB queda de 0,1. Entrou em recessão técnica. Isso daí já está no preço, né? Putz, o que eu fico surpreso é que tem aluno que está comigo há vários anos, aí tem essa leitura do PIB, não consegue compreender. Aí é complicado, né? Não consegue entender que já estava no preço, a recessão técnica, só que vai acabar fechando entre 4,6 e 4,7 que eu falei no início do ano, né? E aí fica perguntando a mesma coisa que está nas comunicações, né? Então, não é mole. Estados Unidos, teste negativo para todas as pessoas que entrarem no país. Isso significa que provavelmente não vai ter lockdown lá, nem fechamento de aeroportos, que é o que muita gente teve medo ontem. As empresas aéreas despencaram. Taxa de desemprego cai 7,4% em setembro na zona do euro, né, de 7,4% a 7,3%, como previsto. E é isso, né? E essa notícia é importante também. A Glaxo informou nesta quinta que os dados pré-clínicos mostram que o tratamento com anticorpos conhecido como Sotrovimab retém sua eficácia contra as principais mutações encontradas na variante Ômicron. É a primeira informação técnica dos laboratórios, e a Pfizer também. Eu coloquei lá no Telegram pra galera que segue, né? Eu peguei uma notícia do Valor Econômico, eu assino várias plataformas, aí o Globo, o Valor, Broadcast. A Pfizer também acredita que a eficácia seja mantida. Então isso é interessante. Deixa eu tomar um gole do meu Red Bull aqui de açaí. Então essa que é a situação nesse momento. Então vamos prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube, né? Os comentários, tal, e o link que eu comentei para entrar no Telegram tá aqui. Então vamos lá, nosso querido amigo Marcos Pereira. Caro professor, coragem, força, fé, saúde e paz, vamos que vamos, juntos e firmes na luta. Ele pede item de 3, vamos até os 126 mil pontos juntos. Muito obrigado pelos ensinamentos, forte abraço, fica com Deus. Pessoal, a gente já reverteu várias situações negativas, revertemos, depois surfamos a onda. O aluno que tem mais capital, ele aporta, o que não tem, recupera. Se não recuperar 100%, recupera 80%, 90% no movimento, depois pega uma outra pernada e assim a vida segue. Né? Então, o primeiro ativo que o nosso querido amigo pede é TEM de 3. E assim é a vida, em diversas áreas. Anteontem, né, teve um pico de volume. Eu entendo que nós temos aquele padrão. Deixa eu limpar o gráfico aqui. Eu gosto do gráfico mais limpo possível. Acho que a gente tem aquela ideia, apesar de ser mais longo aqui, mas de um fundo mais alto que o anterior. Isso é interessante, o pico de volume chama atenção e para mim é uma mega oportunidade de compra. Marcos, ficar com Deus você também, toda a sua família. César Paulo, olá Wagner, como eu comentei na segunda, os ruídos internos ainda são fortes. Na verdade não tem ruídos, é ruído. A PEC dos precatórios está fazendo estrago desde agosto. É isso, na verdade desde julho. A diferença é que no mês de julho nós surfamos a baixa e depois em agosto a gente começou com uma cabeça de compra, imaginando que o mercado cairia de forma técnica, racional, mas teve muita mobilização dos políticos para fazerem preço e agora eles devem estar comprados, o mercado vai subir. Acompanhando o exterior, um PL baixo, essa história não tem problema, é a PEC dos precatórios, o problema aqui do Brasil.
Então, tô fazendo uma montanha-russa, né? Vendo a variante, aumenta a volatilidade, mas muito pouco, César. Obrigado pelos seus comentários sempre inteligentes, pelos pedidos. Vamos ver se realmente depois do capítulo da PEC vamos ter alguma reação. Eu apostaria que sim. Ele pede Enalta, Eternit e Braskem, que parece estar no ponto de compra. Diante desse mercado embaixo, os cães da caravana passa. Continue firme com o seu trabalho. Grande abraço, você é um querido amigo, sempre presente, apoiando. Isso é muito importante, você é top. Então, Enat, Eternit e Braskem. E ele é nosso querido amigo torcedor do Fluminense lá de Brasília, onde eu tive a maior quantidade de alunos na época da Expo Money. Enalta, na minha visão, é o ativo mais descontado do setor de petróleo. Ela tem um padrão chamado BB abandonado aqui, então deve subir fortemente, 20, 30, 40% ao longo das próximas semanas. É isso que eu imagino para ela. E tecnicamente, Enalta tem um ponto importante aqui que é uma LTB. Padrão comum a vários ativos. Eu penso que vai subir, teve um rompimento falso desse fundo, irá decolar. Aí ele pede Braskem e Eternit. Hoje, se eu tivesse um capital extra vindo de algum imóvel, de algum negócio, eu colocaria em Eternit. Seria uma das minhas principais ações, assim como candidatas à alocação de algum capital. Vamos supor que o mercado comece a subir e tal, a gente pontue no mini índice, pontue no mini dólar, e alguns alunos vão começar a pedir ativos extras. Eternit seria, se fosse nesse momento, uma candidata séria. Eu acho a empresa controversa, mas está muito descontada, e Braskem, a correção gera oportunidade. Já tem um zigue-zague ascendente, essa correção, mega oportunidade de compra. Eu coloquei um destaque sobre... Na verdade o candle é vermelho, mas ela está subindo, né? Eu coloquei inclusive uma matéria hoje sobre ela, tem um gap aqui, uma mega oportunidade, deve fechar esse gap a 66, talvez até o fim do ano, na minha visão. R. Kira, olá professor, tudo certo? Forte abraço para você e toda a equipe, familiares, Deus abençoe a todos, que assim seja. A novela do dólar ontem, 1/12, fechou acima de 5,70, se hoje confirmar acima de 5,70 eu vou sair da venda. Agradeço por tudo, com alguém para mim, estamos juntos, continue esse trabalho claro e sincero. Sobre o dólar, se a gente for fazer as contas aí das rolagens, nós estamos no lucro, né? Tá bem abaixo do nosso médio, né? Nosso médio está na região ali de 5.700. E é isso, tem um canal. Se perder esse canal, ele vai ser replicado e vai trazer o preço para 5.450 por aqui. Cara, assim, às vezes eu preciso repetir. Eu não entro na bolsa, eu tenho o maior respeito, o maior carinho. Eu admiro muita gente aí na bolsa que opera curto. Eu não vou citar nomes porque parece que eu vou depreciar o trabalho, mas assim, eu não entro em operação para ganhar 2, 3, 4, 5%, pessoal. Porque se for para ganhar 3, 4, 5%, eu acho que não compensa o risco. Eu não entro em operação no mini índice para não pegar um movimento, sabe, um movimento amplo, que dê para eu fazer uma folga de capital, de repente, para encarar um momento adverso. O camarada que entra para ganhar 2, 3%, 2, 3 mil pontos no índice ou 2, 3% em ações, logo em seguida ele devolve. Então, às vezes, a gente acertou 18 mil pontos em desafio esse ano. Depois, se a gente for somar entre novembro e agosto o que a gente ganhou no day trade, no swing trade, é muita grana. Então, às vezes, você pega um movimento adverso e devolve parte do lucro, porque a gente surfou uma parte da queda. Agora, o movimento é adverso? Ele é desejável ou não? O que a gente vai procurar fazer? Trabalhar e estudar com a cabeça erguida e não cometer mais os mesmos erros. É isso, né? Mas, por exemplo, o dólar, nós acertamos tudo de um ano para cá. Inclusive, essa operação, ela está no lucro. Agora, o que tem aqui? Um provável gap de fuga, simetria em A, que deve trazer o preço a 5.600. Não hoje, mas talvez amanhã. Vai saber se não traz hoje, se tiver alguma novidade com a PEC. Então é isso, né? Então é isso. Carlos Flá, sempre contribuindo com a nossa comunidade. Vamos lá, fazer um resuminho aqui. Boa tarde, professor Wagner, tudo bem? Professor, me permite compartilhar com a família um assunto e gostaria da sua opinião. Professor, na minha opinião, que estou vendo no mercado hoje, eu nunca vi 20 anos de bolsa, eu também tenho 20 anos, na verdade 19, completei em outubro, nosso querido amigo tem um ano a mais que eu. Lógico que teve outros acontecimentos, mas o Brasil cair sozinho enquanto o mundo dispara, nunca vi.
e cheguei a uma humilde conclusão. Ficou claro para mim que a péssima articulação política inicial gerou todo esse caos na questão dos precatórios e isso foi cansando e minando a confiança aqui no Brasil. Fato. Mas agora, o que me parece é que o capital institucional não quer mais esse governo, ou seja, na minha humilde opinião, estão jogando contra o governo. Fato. Por isso que eu falo que se aparecer uma terceira via, pode ser o Agrippino, pode ser... Eu preferi o Eduardo Leite, né? O Agrippino é o Dória, e é Agrippino mesmo. O nome dele é esse. Pode ser o Agrippino, pode ser o Moro, não acredito que seja o Ciro Gomes. Agora, Michel Temer sinalizou que pode ser candidato. Aí o bicho pega, porque se você perguntar para o mercado, quem você prefere? Lula, Bolsonaro, Moro, blá blá blá, Papai Noel? Temer. Mas na cabeça, né? Temer, né? Então, se ele começar a sinalizar e fortalecer, porque quem seria a candidata do MDB? Simone Tebet. De repente, se for o Michel Temer com uma mulher forte, pujante, trabalhadora como a Simone Tebet, eu não estou dizendo que ela é perfeita, não me entendam mal. Mas, por exemplo, o Temer com Simone Tebet de vice é uma mega chapa. Né? Ou não é? Né? Será que o Temer convenceria por exemplo, o Eduardo Leite a mudar de partido e ser vice dele? É uma possibilidade, mas eu não acredito que aconteça. Acho que a chance é de 1%. Porque ele falou numa entrevista para a Globo News que ele não quer ser vice de ninguém, nem mudar de partido. Enfim. Os grandes fundos e investidores institucionais só irão mudar de posição quando o governo acenar para eles, ou uma terceira via. Infelizmente, que esse movimento foi articulado e só irá mudar quando eles quiserem. Já li materiais de donos de fundos bilionários dizendo que se arrependem em votar no governo atual. Na minha opinião, tudo isso começou quando se discutiu a reforma tributária e imposto de renda, é verdade, vai ficar só para ano que vem, inclusive, quando surgiu a ideia de tratar fortunas e dividendos. Você está corretíssimo, Carlos, muito inteligente teu comentário. Dali em diante, o mercado me parece que o capital rompeu com o governo, fato, depois entrou a história da PEC precatórios. Perfeito. Vai se arrastando até hoje, infelizmente, se o capital quiser manter o mercado do jeito que está, não irá subir, infelizmente. Vou dar um exemplo, temos instituições bancárias sérias e sólidas, mas o povo de forma coordenada resolveu destacar seus valores, instituições irão quebrar. Esse cenário acho improvável. Na minha humilde opinião, o capital quer uma terceira via nas eleições, fechado. Existe aceno para o Moro, sim. O candidato preferido do mercado hoje, sim, é o Sérgio Moro. E o que o mercado mais teme não é o ex-presidente Lula, mas sem dúvida nenhuma, Ciro Gomes. Né? O Ciro Gomes é o candidato mais temido pelo mercado. Obrigado pela tua participação, sempre útil, querido amigo. Fort Camp, querido amigo também, o Eduardo sempre conosco, aí Roberto Gomes. O Fort Camp diz o seguinte: bom dia, professor, ele pede a APL, são as BDRs do Facebook, né, e da Apple. Então, eu fiz uma entrevista uma vez, a repórter me perguntou, você prefere Apple ou Samsung? Eu falei, tá, na bolsa, não, como consumidor. Eu falei, caramba, que pergunta, né? Eu falei, eu prefiro as duas, porque eu tenho iPad, tenho o MacBook e eu tenho o iPhone. Só que, por exemplo, na minha casa, na praia, você vê, são todas Samsung. Celular, o tablet da minha filha é Samsung, enfim. Mas eu achei uma pergunta, no mínimo, curiosa. Eu achei que era pra bolsa, eu lembro até hoje disso. Mas, enfim. A gente tem uma queda muito forte, né, da Apple hoje. Isso vai acontecer lá fora também. Foi alguma coisa com o iPhone 13 que eles sinalizaram. Eu lembro, eu passei o olho pela notícia. Eu compraria ou no rompimento da máxima ou no toque da média de 21. Então seria a minha estratégia. Para Apple, e no caso da BDR, que agora o nome é Meta, né, porque engloba várias empresas, aquela coisa toda. Facebook, eu acho que já está num momento interessante, uma barra de exaustão, eu acho que vale compra sim, já está mais pronta para... ontem caiu muito forte, né, e hoje está trabalhando na parte baixa do Marubuzu. Enfim, eu acho que o rompimento da máxima seria mais inteligente, porque consequentemente trabalharia acima de 63 com 18, a máxima de hoje, eu colocaria uma ordem start a 63 com 31. É o que eu faria. Ok? Roberto Gomes Dantas, pessoal, atuem na área de comentários. Se puder deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ótimo. Mas o principal...
atuem na área de comentários para que nós possamos aprender juntos. O varejo realmente está roubando pontos, né? Isso é verdade, inteligentemente observado pelo nosso querido amigo Eduardo Nunes. Vale comprar BDR? Vale. Eu acho que as BDRs estão num ponto interessante, Eduardo. Então eu acho que já está num momento legal. Por exemplo, uma empresa que eu compraria assim de olhos fechados é Mercado Livre. Seria a minha predileta no momento, assim, mas de olhos fechados. Ok? Bom, os futuros americanos estão subindo, né? 0,69 o Dow Jones, 0,58 o S&P, 0,50 o índice Nasdaq. Então vamos fazer os ativos fixos aqui. Daqui a pouco a gente começa, tem bolsa americana, europeia. E vamos lá. Começar por Ambev, né? Então, Ambev aqui na tela. Ambev, ela está na região do gap. Está longe de ser uma preferência minha, mas entre a compra e a venda eu compraria. Nós temos a B3 SA3. Essa eu acho que chegou num ponto interessante para comprar. Mais do que tem o fora da banda dentro da banda, né? Aí, queridos, nós temos o Banco do Brasil, que é o banco dos bancões, o mais forte. Eu acho que ele tende a buscar 35, 36 reais dentro de alguns pregões. Estou bem otimista mesmo. E Bradesco está num ponto de compra embrionário, né? Excelente. Itaúsa, vocês sabem que não é minha preferência, né? Mas entre a compra e a venda eu compraria. Pode não ser minha preferência, certo. Só que ela tá numa. Ela provavelmente montou fundo onde o fez em maio. Né, nós temos um rompimento falso, aqui não é mais o 963 porque pagou dividendos ao 9,60. Né, claramente um fundo duplo aqui em Itaúsa. Eu estava vendo ontem, né, alguns formadores de opinião, aí alguns comédias falando que sobreviveram ao mercado. O cara opera com R$1.000. Né? O cara opera com 1.000, 2.000 reais, opera um mini contratinho de índice, né? Aí é mole essas ideias. Eu não sei por que o pessoal do mercado financeiro insiste em tentar fazer seu nome, teoricamente tentar educar as pessoas, né? Muitas vezes dizendo assim, ó, eu sobrevivi, o restante não vale nada, não presta, eu sou bom. Não opera com 1.000, 2.000 reais na conta quando opera. Aí é mole, né? Eu quero ver se operar com 3, 4 milhões, 5, 6 milhões, operar com 1.000 mini contratos, 700, 500, 100 mini contratos no dólar, aí é outra história. Você não opera no simulador. Né? Eu posso acertar ou errar, mas eu sou trabalhador, sou estudioso, vivo pelo aluno e estou sempre procurando melhorar para não cometer os mesmos erros. E quando a gente consegue identificar onde a gente errou e entender o momento do mercado, como vai acontecer dentro em breve, talvez a partir de ontem, de hoje, de terça, enfim, talvez formou fundo, a gente vai passar semanas, meses aí fazendo dinheiro. Agora, se você alavancou, ficou girando no day trade, operando mais do que o manejo de risco, é outra história, né? E tem aluno que fala para mim, quando vocês operaram de novembro do ano passado até agosto desse ano ganhando tudo, eu tava de fora, eu entrei, porra, aí, meu, né? Você só entrou quando a gente começou a infelizmente entrar numa fase mais complexa, aí é uma questão pessoal, aí você tem que ver como um todo, ou pelo menos mensurar o ano, né, de janeiro para cá, enfim. Itube tem ombro, cabeça, ombro invertido. Sambi é a nossa posição, acho que tem um caminhão aqui para subir até os 40, de repente até a virada do ano. Temos o IFNC, que está forte hoje, partindo aqui de uma região de fundo que foi consolidada a 3 pregões, muito interessante o movimento. E mesmo com o minério rateando ou vacilando, o IMAT está apontando para cima, claramente uma tendência de alta de curtíssimo prazo. E aí nós temos o IMOB, né, que está numa região de fundo, 3 mínimas justapostas, eu acho que vai montar fundo aqui também. Petrobras aqui na tela, a Petrobras veio no ponto que nós comentávamos, né? Aí teve dividendos, aí distorce aqui o gráfico, vamos atualizar.
Então, acho que todo julgamento, por exemplo, o aluno, ele não precisa concordar comigo, mas ele tem que ser honesto. Eu sou o primeiro a falar quando dá errado, eu jogo com a verdade. Eu acho que o aluno tem que ser assim também. Às vezes a pessoa coloca ali dados grosseiros que não são reais, eu não vou permitir. Ó, então, ó, por que está essa diferença de preço? Ó? 2,19 de dividendos, 1,05 em juros sobre capital próprio. Então, por isso que mudou aqui dos 30,22 para 26,98. Tem o sinal de topo? Tem. O 26,98 é um ponto importante. Eu tomaria também aqui o 26,17. Eu só estoparia se estivesse comprando em Petrobras se fechar abaixo desse patamar. Lembrando que a gente tem uma shooting star aqui, realmente é um sinal de topo. Mas eu não acredito que vai prosperar. Mas é uma visão minha, pelo petróleo, por toda a conjuntura. Vale está armando o rompimento de 91,97. O minério precisa dar uma forcinha. É quase o racional de um mastro bandeira aqui. E aí nós temos China 11, né? Não me empolga, não. Mas é um ponto tecnicamente interessante, especialmente se ficar acima dos R$9. Professor, aquela velha máxima que você fala, entre a compra e a venda, no China 11, o que você faria? Eu compraria, mas eu acho que tem melhores alternativas neste momento. Certo? Nós temos a Cury, né, tentando montar fundo, hoje está descendo. Reflexo do PIB, né, relativo ao setor de construção, mas o mercado vai começar a projetar futuro, daqui a pouco vai estar em alta aqui na minha opinião. A Melk, a mesma coisa, está acumulando para subir. Local Web é uma bucha mesmo, né? Eu não vou dizer o contrário, nós tivemos várias chances de sair no lucro, não fizemos, agora acho que não vale a pena sair do ativo. Talvez forme aqui um fundo duplo. Gerdau é ouro, né, a minha maior posição em bolsa. Lembrando o seguinte, quando você for calcular o preço médio, ó, você tem que tirar 0,54, quem entrou comigo, né? 0,38, ok? Então já vai dar 0,92, né? E você tem que tirar mais 20, 0,12 mais 1,42, 2,54. Então tem que tirar 2,54 do preço. Tipo, se o preço é 30, na verdade ele não é 30 mais, ele é 27,46. Então, mais um filetinho aqui, Gerdau vai estar no lucro. Temos os juros. Eu entendo que ele vai tocar o F25 SLTA, e aqui que decide mesmo. Lembrando que tem topo mais baixo que o anterior e tem pivô de baixa em andamento, e o dólar eu comentei, né? Depois eu volto para o Ibov, mini índice Ibova 11. Bolsas americanas vão abrir em 1 minuto, vamos ver como é que vai ser a reação aqui no Brasil. Índice de consumo. Está no chinelo, região propícia à formação de um fundo. Eu apostaria num fundo a partir de hoje, deixando uma pinça, Tweezer. Índice de energia, muito interessante o movimento, rasgando tudo. Muitas vezes é o primeiro índice a disparar. Isso é importante. Deixa eu ver se tem alguma novidade aqui sobre a PEC. Tem, ó. Relator da PEC, Fernando Bezerra, inclui dispositivo para garantir que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica com um programa permanente. Relatório da PEC discutido no Senado abre caminho para a implantação do Auxílio Brasil de forma permanente. Ó, então ainda tem negociações, não está definida ainda a PEC. Eu acho que vão discutir e vão acabar votando hoje, nem que seja depois do fechamento. Aí nós temos Small 11, na minha opinião, excelente e rara oportunidade. Essa abertura em PBR é por causa dos dividendos, pessoal, então não se... né? Isso daqui, muitas vezes o pessoal vê a ADR lá fora, é por causa dos dividendos, sim. Ok? Por isso que a PBR está abrindo dessa forma. Eu sei que muita gente vai me mandar e-mail perguntando sobre isso, então já estou adiantando aqui, ó. Então os dividendos, ó. Lembra que eu comentei? $1,11 e tal. $1,11, é aqui que eu fiquei na dúvida. Quanto que ela fechou ontem? 9,53. Tá abrindo no 0 a 0. Eu não sei se sabe, mas enfim, independente de detalhes aqui,
é por causa dos dividendos, ok? Então é isso. Depois o TradingView ajusta aqui. Certo? Então você pega a própria Petro aqui. Eu precisaria entender esse cálculo do TradingView. Na verdade vai ajustar, né? Mas a Petrobras está caindo 1%, na verdade. Você pegar o dólar aí, tá no 0 a 0. Tanto que ontem fechou a 9,53, está 9,61 agora e está caindo. Está caindo por quê? Por causa desse pagamento dos dividendos. Eu não sei qual que é a fórmula que ele usou para calcular. O minério de ferro apresenta algum nível de reação. Eu acho que está acumulando aqui para estourar toda essa região e ir embora. Essa região, uma vez vencida, ela se torna suporte. Bolsa da China, sem novidades, acima da média de 5. Japão está no chinelo aqui, provavelmente vai inflexionar. O Brasil poderia estar subindo mais hoje. O petróleo está pesando sim, mas eu acho que é uma reação propícia uma região propícia à reação. Se o petróleo começar a subir, pode subir bem aqui no Brasil, tanto em Londres quanto em Nova York. Está muito longe da média. Títulos americanos de 10 anos em uma região de suporte também. Vamos ver se uma vez abaixo de 1.415 vai descendo. Se começar a trabalhar acima, pode até voltar na média. Temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, especialmente iene e euro. A mesma coisa, pode formar fundo aqui, se fechar firme acima da média de 5. Se perder a região de 95,517, o caminho estaria livre para o teste da CLTA. Índice Nasdaq está abrindo em queda. Será que tem gap aqui, ó? 15.026 aqui, 15.021. Não tem gap aqui. Propícia também região para formação de um fundo. O S&P, a mesma coisa. O S&P tem o gap, ó. Na verdade tem 3, ó. 1, 2, 3. Muita gente está assustada com esses gaps nas bolsas americanas. O Dow Jones, né, além de ter... Aqui dá para traçar duas LTAs, né? Essa primeira e uma outra aqui. Uma foi perdida, a outra quase foi testada. Então, uma situação interessante, longe de média. Talvez um gap de medida, então começaria a inflexionar. E nós temos o VIX em queda. O VIX tem um amplo espaço para cair. Disparou, né, no curto prazo. E aqui nós temos o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Está acima da média de 5 na parte alta aqui do Marobuzu. O grande lance é a média de 21. Tem que romper, fechar e trabalhar pelo menos mais um pregão acima da média de 21. Na minha visão, né? Aí nós temos Reino Unido. As bolsas na Europa é uma questão de tempo para voltarem às máximas recentes, na minha opinião. Essa queda... Para quem opera alguma coisa lá e usa Reino Unido, França como benchmark, ó. Aqui, inclusive, tem um BB... Não, aqui é uma Evening Star, estrela da manhã. Eurostock 50 tentou por 4 pregões romper a média de 5, não conseguiu. É o movimento a ser materializado para indicar uma correção mais forte, uma reação. E o índice DAX... Não vejo esse movimento como continuidade da baixa, mas sim uma reação para os próximos dias. O Ibovespa em dólares talvez vai deixar uma pinça aqui, é a minha expectativa. A Twizzers, fundo, e o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Penso que o ponto-chave é o 20,74. O BZQ... O 20,74 é o ponto-chave, ele não abriu aqui ainda. Não sei por... Não, na verdade, deixa eu ver aqui. Tá 4,34, trabalhando aqui embaixo, né? Então a gente pode considerar assim um rompimento falso de 20,74. E o milho fez aquilo que a gente imaginou que o faria. Pouca gente operou, mas assim, quando eu falo que pouca gente operou o milho pelo nosso racional, eu tô falando de 40, 50 pessoas. Muitas delas mandaram e-mail agradecendo. Eu respondi, acho que eu respondi todos. A ideia, né, era uma inflexão aqui embaixo com alvo a 90,30, mas o que eu disse ontem, passou 90,30, coloca o stop aí a 90,29, 90,28 e vai seguindo a operação. Talvez o milho venha aqui 94
com 25, enfim, não deixa trabalhar abaixo desse patamar, não. E obrigado aí pelo... A galera mandou os parabéns, agradecimento por e-mail, no direct lá do Instagram. Eu acho que eu respondi tudo. Se eu não respondi, manda de novo, especificamente sobre o milho, né? Nós acertamos mais uma. Milho e dólar, nós estamos invictos há mais de um ano. Falando sobre a carteira ouro. JHSF. Piada nesse patamar. Piada a Semin. São ativos para dobrar a capital no horizonte de alguns meses. SAPR11, mesmo assim ainda está barata para quem não entrou. Deve estourar essas duas LTBs e disparar. Sambi11 é uma piada, o banco mais barato de todos, né, nesse patamar. Compra. Pets é uma aberração a R$19. Deveria valer 30%, 40% a mais. Né? Mesmo com a situação atual, o Rail é uma piada a R$17,84. Quando ela tiver 20, 22, o pessoal vai perguntar se é compra. Né? Porto Belo a 8,62 é como você comprar uma BMW que custa 250 mil por 180, 170. Né? Natura nesses níveis é uma piada. É como comprar uma casa de 600 mil por 200. Né? Grendene uma piada nesse patamar, a calçadista mais barata. Agora a Honey teve um lance ontem da China falando de celulose e mesmo assim acho que é barata. Está num ponto de compra numa LTA. Imersão Pocket. Y-Duke, na minha visão, é a melhor opção do setor, só que Ser 3 é interessante também, mas a Y-Duke já está em carteira, a gente mantém. Melhor opção de seguros, Caixa Seguridade. Acho muito atraente essa região para quem vai completar lote, ainda está de fora. Rapt 4, uma das maiores aberrações da bolsa como um todo, deve romper o triângulo e explodir. E Smart Fit é uma ação complicada, né? Só que não vale a pena sair nesse patamar, ela é muito sensível. Pode subir 30%, 40% se o Ibov buscar os 110, 111 mil pontos, por exemplo. Soja 11, uma ação de guarda da carteira, muito descontada para quem esperava uma correção para comprar, tá aí. E Santos Brasil, uma das maiores aberrações da bolsa. Hoje, se eu tivesse um valor em caixa, ela, Eternit, Rapt seriam alvos imediatos, né? BKBR3, todo esse temor de fechamento de shopping, instalativo desabou, deixou um arame. Acho que gera nova oportunidade para quem quer completar lote. Eu estava de short e Gemat é uma aberração, né? Hoje, né? Gemat, MGLU 3, é ação para subir 30%, 40% no movimento de 5, 6 mil pontos do mercado, né? MGLU, Via, ainda continua sendo a minha preferência, mas MGLU, Via, certamente, pelo menos na minha humilde leitura, são oportunidades, né? Quando esses ativos tiverem subido uns 30%, 40% do preço atual, aí o pessoal vai começar a falar em compra. Sendo que eu estou falando em compra agora porque eu não sou biruta de aeroporto, e sim eu sou um profissional que tem coragem de se expor acertando ou errando. Ibov. Tem um padrão que é o alargamento, ó, percebam que as retas se distanciam num ponto futuro. Uma barra interessante, né? Tende a vir aqui na parte alta no curto prazo. Então, para buscar 106 e 400 é um pulo, na minha opinião, até um pouco acima. Eu, particularmente, hoje eu vou participar lá do BMC News, né? Até para quem quiser assistir, eu vou estar lá participando 3h15. Eu devo entrar umas 3h30 no ar, por aí. Então, outro dia uma jornalista me perguntou, né, mas numa conversa informal, por que eu não tenho medo de me expor? Eu falei, olha, eu não tenho medo de me expor por duas razões. Primeiro, porque eu tenho a minha liberdade de expressão, eu opero de verdade, então eu gosto de... Começou aqui do dia 29, deixa eu ver se faz sentido aqui. Dia 29, deixa eu ver aqui se faz sentido traçar essa reta. Então eu me exponho e assim, eu explico os meus racionais de forma minuciosa, detalhada e exaustiva. Então não é assim, olha, eu tô achando que é compra aí no Bova11, porque o fractal não sei da onde, o fio, aí o cara inventa um monte. Não, eu explico o racional do fluxo, do fundamento, do gráfico. Então exaustivamente, eu posso errar ou acertar. E eu procuro o movimento mais longo, então essa é a razão.
Então o BOVA11, até por ter o gap aberto, na minha visão, para buscar aqui 102,46 é um pulo. Né? E no mini índice, vamos ver se a gente consegue traçar da mesma forma a LTA. Então, você explica, né? Você coloca as suas ideias à mesa. Quase sempre dá certo e algumas vezes dá errado. Quando dá errado, a gente vê o que faz. Trabalhando com tamanho de posição certinho, dá para administrar. Então, por simetria vem no 106,875 no curto prazo, questão de 2 pregões aqui, 3 pregões. Né? É claro que o combustível é a PEC, não tenham dúvidas disso. Não. Dá para ver o alargamento aqui. Deixa eu ver aqui. Na verdade, tem um outro alargamento dentro do alargamento que eu citei, né? Esse alargamento mais curto talvez não faça muito sentido. Só a LTB eu vou manter. Deixei marcado 104,515, tem gap aqui para fechar. Esse gap talvez seja de fuga, via de volume. E é isso. Teoricamente, teria espaço para buscar o 104,435, talvez amanhã. Eu falei que buscaria o 103 hoje, que o desafio seria consolidar. Buscou. Só que isso eu falei quando estava aqui embaixo, ó, 101,500. Logo na abertura eu falei, ó, vai buscar o 103, aí o desafio é consolidar. Se conseguir consolidar, isso daqui é uma simetria em V, ó, pode buscar sim. De repente amanhã na abertura, alguma coisa em torno de 104,500. O que não seria nada mal, né? Professor, você acha que pode buscar os 104 mil pontos ainda hoje? Eu acho. Se não tiver nenhuma surpresa ruim com a PEC. Ok? Porque tem uma simetria em V. Queridos, então é isso. Vamos estar sempre juntos aí na luta. A gente vai virar o jogo. Quando esse mercado engatar uma alta, a gente vai passar semanas surfando o movimento, aprendendo, debatendo com mais serenidade. Vocês são a razão de ser da Top Traders, a força que nos move. Agradeço a minha equipe, a todos os alunos. Que Deus abençoe o nosso trabalho, Família Investimentos. Valeu!